Isso, tá bom. Pronto? Então, boa noite. Meu nome é Aida Fernanda Melgaço de Abreu Ferreira, estudante do 6º período, e vou apresentar o paper, né, o que é um estudo de caso, estratégias de aprendizagem para crianças, adolescentes e jovens com diagnóstico de dislexia, dislalia, disgrafia, uma comparação entre a ficção, o filme Como Estrelas na Terra, e a realidade, que é a realidade de uma pessoa próxima a mim. Então, do bullying ao acompanhamento multidisciplinar. Então, o resumo do paper, ele fala o seguinte: o presente estudo de caso foi realizado com o principal objetivo de descrever todo o processo de diagnóstico de dislexia, dislalia e disgrafia de uma criança de 7 anos e inúmeros fatos acontecidos em toda a sua trajetória educacional até o fim do ensino médio, abordando as dificuldades de aprendizagem, acompanhamento com multiprofissionais. No caso, na época, ainda não tinha o profissional de psicopedagogia, era só psicólogo, fonoaudiólogo e pedagogo, e, em contraponto, o relato pela ficção baseado no filme Como Estrelas na Terra. Nesta obra, podemos perceber que foi, de forma sutil, a transformação de um aluno com caso grave de dislexia antes do diagnóstico, ou melhor, o olhar atento do seu professor. E assim nos permite refletir quanto é importante o diagnóstico precoce e que a dedicação de todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem devem conversar para amenizar o sofrimento da criança, do adolescente ou qualquer um que tenha esse quadro. Então, as palavras-chave, né, desse trabalho foi dislexia, transtorno do desenvolvimento e acompanhamento multidisciplinar. Na introdução, trago a reflexão de como que surgiram os primeiros estudos, né, a partir dos transtornos de aprendizagem e até posteriormente aí o caso de dislexia. Então, nas últimas décadas, muito tem pesquisado sobre as estratégias de aprendizagem e suas interferências diretas nos casos de diagnóstico de dislexia, dislalia e disgrafia. Em um primeiro momento, temos que descrever o que são estratégias de aprendizagem dentro da psicologia da educação e quais as contribuições para o efetivo aprendizado de crianças e adolescentes no decorrer de sua trajetória escolar. Então, em um breve contexto histórico, o campo da psicologia da educação é bem rico e complexo. No século XIX, exatamente nos anos de 1879, surge na Alemanha o Laboratório de Psicologia de Leipzig. Posteriormente, nos anos de 1869, os estudos contribuíram como Fritz Galton e Charles Darwin para a abordagem das aptidões humanas e a genética. E assim, grupos e etnias têm habilidades diferentes e eles enfatizam uma abordagem mais prática e experimental para o ensino e aprendizagem. Então, continuamos aí, vai fazer todo um discurso, né, da psicologia de Gestalt, vai entrar na psicologia educacional, e chegamos, então, lá na década de 1850 e 1960, quando a psicologia da educação se afasta desse contexto behaviorista e começa a se abarcar das abordagens cognitivas que têm um foco nos processos mentais com a percepção, a memória e a resolução de problemas. Evolui, passa-se o tempo histórico e chegamos, então, na década dos anos 80, onde Piaget começa a mostrar que isso pode evoluir. E uma coisa que me deixou bem satisfeita de saber que aí sim começa a pensar em inclusão. Chegamos no século XXI, a aluna em questão já era nasceu no ano de 99, e nos anos 2000, no século XXI, há um novo desafio que vem, né, para reformular e ressignificar o processo de ensino e auxílio. Então, a neurociência vem para somar a todo esse processo das informações que a gente tinha até a presente data. Aí eu vou falar um pouquinho da dislexia, né? Dislexia é um distúrbio de aprendizagem
que afeta a habilidade de leitura e escrita e é caracterizada por dificuldades persistentes e significativas nessas áreas, apesar da instrução convencional, inteligência adequada e oportunidades socioeconômicas adequadas. Isso baseado no relatório da Sociedade, da Associação Americana de Psiquiatria, do ano de 2013. A dislalia é um distúrbio de fala que afeta a pronúncia correta das palavras, podendo resultar em substituições, omissões, distorções ou acréscimos de sons na fala. Essa dificuldade pode impactar a compreensão e a comunicação efetiva da pessoa que a possui. Já a disgrafia é um distúrbio específico da escrita, caracterizado por dificuldades persistentes na habilidade de escrever de forma legível e coerente, apesar de uma instrução convencional adequada e inteligência adequada. Então, passa-se muitos anos e várias pessoas vão começar a perceber que tem que se observar mais isso e há um diagnóstico, né? E aí vem o DSM-1, do DSM-5, que vão tratar, no caso aí, os transtornos do neurodesenvolvimento. Aí eu falo o seguinte, sendo assim, o DSM-5 de 2021 faz a abordagem do transtorno do neurodesenvolvimento, que são um grupo de condições com início no período do desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se manifestam cedo no desenvolvimento, em geral, antes que a criança ingressar à escola, sendo caracterizados por déficits de desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. Os déficits de desenvolvimento variam desde limitações mais específicas na aprendizagem ou no controle de funções executivas até prejuízos globais. Aí vai alocar, né, algumas doenças, entre elas o TDAH. E aí, nós vamos chegar lá no que é a fundamentação teórica desse trabalho. Como que foi, por que eu escolhi esse tema para que pudesse ser desenvolvido, né? No primeiro momento, é necessário, então, descrever os conceitos desses transtornos do desenvolvimento. E segundo a Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde, dislexia do desenvolvimento é considerado um transtorno específico da aprendizagem da origem neurobiológica. Para mim foi uma surpresa por acompanhar pessoas disléxicas, né, e não ter esse conhecimento ainda para poder entender melhor, né, que é um diferenciamento no cérebro. Seguindo aí, lá no ano, né, eu coloco todo o processo de como que o MEC verifica a dislexia, né? Tanto que hoje, para as provas do Enem, os disléxicos têm um tempo a mais para poder executar as provas, e eu acho isso super importante. São aquisição dos direitos, né? E seguindo aí. De acordo com Souza e outros pesquisadores, o que mais incomoda, talvez, não é a dificuldade da aprendizagem, né? É o sentimento que essa pessoa chega a ter quando ela sofre bullying por falar errado, escrever errado, não conseguir ler um texto. Na página 6, Aline. Isso que eu ia te perguntar agora. Não conseguir ler um texto, não conseguir se expressar, e eu comparo o que está a cena do filme, né, da pessoa estar desacreditada, de ser uma pessoa uma criança que nem os próprios pais enxergam o potencial que tem por trás daquele indivíduo, e a realidade nua e crua de uma mãe que sofre com os filhos, que não é ficção. Então, assim, fiquei muito satisfeita de poder estar fazendo essa pesquisa, aprendi muito com ela, e continuando aí, né, hoje a Constituição, ela tem todos os artigos fundamentados para amparar crianças com esses tipos de transtorno. Página agora 8. Vou definir
que no texto Carta ao Leitor, publicado na Folha de Londrina, de 20 de abril de 2017. Orson Camargo declara: bullying é um termo da língua inglesa bully, valentão, que se refere a todas as formas e atitudes agressivas, verbais ou físicas, intencionais e repetitivas que ocorrem sem motivação evidente e são exercidas por um ou mais indivíduos, causando dor e angústia, com o objetivo de intimidar ou agredir outra pessoa, sem ter a possibilidade ou capacidade de se defender, sendo realizada dentro de uma relação desigual de forças de poder. Uma das declarações, né, da entrevistada foi isso: o tanto de bullying que ela sofreu na infância, né? Tanto de prejuízo, ela poderia ter aprendido muito mais se não fosse a vergonha. Várias vezes falava: não quero ir para a escola. Não quero ir para a escola. Aí eu perguntava: por quê? Aí respondia: estou passando mal. Mas eu não era passando mal. É porque tinha vergonha de ler em público, somente o dia que tinha atividade de leitura, dia que tinha ditado, ela falava assim: não vou à escola. Então, assim, quando você vê, né, seu próprio filho passa por isso, mas você na hora lá, no ímpeto das forças, você não acredita que está passando por isso. Hoje, a gente sabe que quais são o que ficou enraizado nela como pessoa, como ser humano, como cidadã, de ter seus direitos roubados, porque muitos não acreditaram que ela realmente tinha aquele transtorno. Seguindo. Agora eu vou lá para os materiais e métodos da página 10. Este trabalho foi desenvolvido com base em um estudo de caso e fundamentado com pesquisas em diversos livros e também revistas e artigos científicos, onde cientistas, pesquisadores e estudiosos descrevem de forma objetiva e com muita evidência os transtornos do desenvolvimento e suas causas e consequências, quanto está relacionado com crianças em idade escolar e toda a sua trajetória no decorrer da vida. É notório ressaltar que, quando mais tarde é diagnosticado os casos de dislexia, dislalia e disgrafia, mais difícil é o tratamento e, consequentemente, pode ter sequelas irreversíveis. A relação entre dificuldades de aprendizagem e transtornos de aprendizagem pode ser traçada ao longo de toda a história. No passado, as dificuldades de aprendizagem eram frequentemente atribuídas a fatores externos, como falta de motivação, ambiente familiar desfavorável, até mesmo punição divina. Com o avanço da ciência e da medicina, passou-se a reconhecer que as dificuldades de aprendizagem podem ter causas neurológicas, cognitivas ou psicológicas. No início do século XX, o psicólogo Alfred Binet desenvolveu um teste de inteligência que foi utilizado para identificar crianças com dificuldades de aprendizagem. O teste de Binet foi um marco importante na história do diagnóstico das dificuldades de aprendizagem, pois permitiu que essas crianças fossem identificadas e recebessem o apoio necessário. Aí, a figura que eu resolvi colocar aí foi uma fonte do PISA, a OCDE, que é estudantes brasileiros sofrem exposição constante ao bullying. E aí falam, né, que 17,5% sofrem bullying alguma vez por mês. Gravíssimo esse dado. 9,3% são ativos de piadas, ou alvo de piadas. 7,9% são alvo de rumores maldosos. 7,8% sentem-se excluídos pelos colegas. 5,3% disseram que os colegas pegam e destroem coisas dele, comum nas escolas. Não é só no fundamental, no médio também. 4,1% sofrem ameaças. 3,2% já foram empurrados e agredidos fisicamente. Aí eu relato o seguinte: os relatos que os estragos que o bullying provoca pode ser irreversível e todos têm que ficar atentos a estes atos em todos os espaços da sociedade, não é somente na escola, né? O bullying em casos de dislexia, dislalia e disgrafia em crianças e adolescentes é uma situação preocupante que pode ter um impacto significativo
no desenvolvimento emocional e social desses indivíduos. A dislalia, como um distúrbio da fala, que afeta a pronúncia correta das palavras, enquanto a disgrafia, um distúrbio da escrita, que dificulta a habilidade de escrever de forma legível e coerente. Crianças e adolescentes com dislalia e disgrafia podem ser alvos de bullying devido às suas dificuldades de comunicação e escrita. Isso pode incluir zombarias, exclusão social, intimidação e discriminação por parte dos colegas e pode levar a baixa autoestima, ansiedade, depressão e isolamento. E eu vou muito mais, até casos mesmo de suicídio. É importante que pais, professores e profissionais de saúde estejam atentos aos sinais de bullying em crianças e adolescentes com dislalia e disgrafia. Eles devem oferecer apoio emocional, incentivar a autoconfiança e buscar ajuda especializada para lidar com as dificuldades da fala escrita. Além disso, é fundamental promover a conscientização e educação sobre as dificuldades da fala escrita, a fim de reduzir o estigma e a discriminação em relação a esses distúrbios. As escolas e comunidades devem criar um ambiente inclusivo e acolhedor para todos os alunos, independente de suas habilidades de comunicação e escrita. No caso, vou chegar no caso da nossa entrevistada, relata que nesse estudo de caso que era muito melhor fazer bagunça e ir para a sala da pedagoga e da direção que aprender naquele ambiente de tortura. Isso é que acontece com muitos alunos com dislexia, disgrafia, descalculia e outros transtornos de desenvolvimento. Eles preferem 1000 vezes mais atormentar, né, fazer bagunça ou não ir na escola do que sentar, concentrar para poder tentar aprender, porque sempre que faz alguma coisa ele é zoado ou chamado a atenção, até mesmo por professores que não têm esse tipo de olhar sobre esse tipo de aluno. Relatos e resultados de discussão. Algo que deve ser demonstrado nesse trabalho é que quando a estudante citada no caso, no início dos anos 2000, ainda não existia acompanhamento com psicopedagogos, né? Talvez hoje as crianças tenham mais a sorte de ter um olhar mais atento a esse tipo de intervenção. Então, não foi à toa que eu escolhi estar aqui para poder fazer esse curso, para poder entender os filhos dos outros, já que a minha foi muito incompreendida. E assim, a eficácia do tratamento multidisciplinar nos casos de dislalia e disgrafia para crianças e adolescentes tem sido amplamente comprovada pela literatura científica. Diversos estudos destacam a importância da abordagem integrada de profissionais de diferentes áreas para promover resultados positivos no desenvolvimento das habilidades da fala e da escrita. Nesse contexto, a atuação do psicopedagogo é fundamental, pois ele é capaz de realizar uma avaliação completa das habilidades cognitivas, emocionais, pedagógicas da criança, identificando as dificuldades específicas e propondo estratégias de intervenções adequadas. Sorte dessas crianças que têm esse profissional. Após a intervenção multidisciplinar, que inclui a atuação de fonoaudiólogos, psicólogos e outros profissionais da área de saúde e educação, os resultados mostram uma melhora significativa no desenvolvimento, no desempenho das crianças, tanto na fala quanto na escrita, e até mesmo o comportamento, não foi colocado aí, o comportamento dentro de casa e na escola, ou qualquer outra área, na brincadeira com os amigos na rua, com os parentes, né, os primos da família. Então, assim, eu acho que quando tem um acompanhamento, esse desenvolvimento é bem claro e muito mais rápido. As discussões sobre o papel do psicopedagogo nesses casos destacam a importância de uma abordagem multidisciplinar integrada que considere necessidades individuais. Somos seres únicos, então cada um aí tem que ter um olhar diferenciado. Os resultados de discussões sobre o papel do psicopedagogo em casos de dislalia e disgrafia, após intervenções, mostram que a atuação desse profissional é essencial para o progresso e desenvolvimento das crianças, contribuindo para a superação das dificuldades de aprendizagem e para a promoção de uma educação mais inclusiva e eficaz. Conclusão. Após analisar o estudo de casos sobre dislexia, disgrafia e descalculia, podemos concluir que a intervenção de múltiplos profissionais foi fundamental para que a aluna superasse suas dificuldades de aprendizado.
A combinação de estratégias pedagógicas, terapias especializadas e apoio emocional permitiu que a aluna desenvolvesse habilidades de lidar com suas dificuldades, alcançando progressos significativos em sua educação. Este estudo reforça a importância da abordagem interdisciplinar e do suporte integral para alunos com necessidades específicas, demonstrando que é possível superar desafios de aprendizado com o apoio adequado. Já em contraponto ao filmes como Estrelas na Terra, o protagonista supera a dislexia através do apoio de um professor dedicado e compreensivo, que adota métodos de ensino diferenciados para atender às necessidades específicas do aluno. O professor identifica a dislexia do protagonista e o encoraja a explorar suas habilidades artísticas, ajudando a desenvolver sua autoconfiança e autoestima. Além disso, o professor envolve a família do protagonista no processo, promovendo um ambiente de apoio e compreensão em casa. Com essas intervenções, o protagonista consegue superar os desafios da dislexia, descobrindo seu potencial e encontrando maneiras criativas de aprender e se expressar. O filme destaca a importância do suporte individualizado, da compreensão, da valorização das habilidades únicas de cada pessoa para superar as dificuldades associadas à dislexia. Na vida real, faz-se necessário um olhar diferenciado dos professores, orientadores educacionais, dos demais profissionais envolvidos no processo de ensino-aprendizagem, para que, assim, crianças, jovens e adolescentes não passem por dificuldades, que não adquiram ansiedade e não sofram qualquer forma de discriminação pelo simples fato de ter dificuldade de aprender. Que tenhamos um olhar mais atento, que sejamos mais empáticos e que busquemos um ensino de qualidade e com equidade. Aí vem as referências, né? A Constituição Federal, embasada aí, a Lei 14.254, que dispõe do acompanhamento integral das pessoas com TDAH, e outros tantos aí, o DSM-5, que hoje é importante, não só para os profissionais de saúde, mas também os profissionais de educação deveriam ter mais acesso ao DSM-5. Eu busquei informações no Instituto ABCD, que traz lá na sua plataforma várias intervenções e ajuda a família e a criança e o adolescente. E além de ícones aí da literatura, como Libânio, né, que fala da didática, da educação escolar, as políticas e a estrutura da organização, além, né, da questão da psicopedagogia no Brasil, da Simaia Sampaio, que é um blog que ajuda psicopedagogos a atuarem na prática, também de suma importância para quem está começando, e intervenção psicopedagógica em crianças com dislalia e disgrafia, esse estudo de caso que baseou a minha pesquisa. Foi a partir desse estudo de caso que eu fui buscar informações para poder fazer o meu estudo de caso. De uma vida real que sofreu por muitos anos e hoje está voando aí, fazendo curso técnico, fazendo faculdade, trabalhando, estudando e tendo uma vida normal, graças a Deus. Muito bom! Eu quis assim, te interromper várias vezes, né? Vou falar agora, tá falando. Eu ia chorar. Ai, não precisa, parabéns, ficou tão legal. Olha, eu quis falar várias coisas, né? Tipo assim, então vai, fala aí que eu quero ouvir. Eu acho que eu já até esqueci, era para ter anotado, mas assim, a primeira coisa que eu pensei foi você falou sobre o Enem, né? Que agora eles têm direitos, né? Eu acho que entra como não é política de acesso, não, é política de afirmação. Sim. Acho que é isso. Acho que é política de afirmação que fala. E você sabia que tem... tipo assim, quando a gente vai fazer a inscrição do Enem, a gente seleciona se precisa de tempo extra. Por exemplo, sim, o aluno que ele tem baixa visão, ele tem direito à lupa, ele tem direito a... Dependendo se for um aluno com deficiência física, ele tem o direito a uma sala especial, no primeiro pavimento. É tudo. E o aluno com dislexia, né? E TDAH, ele tem 1 hora a mais. 1 hora a mais. E o aluno com descalculia tem direito a usar calculadora.
Sim. E aí, o que acontece? Você acredita que tem gente que solicita, né? Tudo certo. Aí, quando faz a solicitação, manda o laudo do médico, do psiquiatra, do neuro, enfim, na CRM, com o CID, com tudo, manda. E aí, o Enem libera ou não, né? No caso, o INEP junto com o Sebrasp, porque a banca do Enem é Sebrasp. Libera para o aluno fazer. Aí, eu já vi vários casos, não foi um, não foi dois, foram inúmeros. O aluno se preparou o ano inteiro, chegou lá com os pais, fez a prova, teve o direito dele adquirido de 1 hora e chegou no final, quando no dia de sair a nota, né? Zerada, né? Zerada. Pois é. Cara, vou contar um caso. sacanagem, cara. A minha escola é referência, né? Nós temos que raiva. 23 alunos esse ano que vão fazer o Enem, que fizeram o Enem e que são alunos EE. E são 3 professoras na minha escola que aplicam o Enem com auxílio para esses alunos. Alguns desses até nossos alunos mesmo, né? E aqui na minha cidade é cumprida a lei, Aline. E é isso, tanto que eu fui buscar as leis, fui buscar o embasamento, porque, no caso, quando a Ingrid estudava, a lei ainda não existia, né? Ela já era laudada? Ela já era laudada pela fono e pelo neuro. A psicóloga falava que ela fazia isso para poder chamar minha atenção, porque eu trabalhava muito, manhã, tarde e noite. A história de muitos... Mas aí ela é uma condição neurobiológica, né? Sim. E aí, na época do Enem, tanto que eu estou aqui hoje fazendo curso, por esse motivo, já falei várias vezes. Ela não quis o laudo, eu não quis usar o laudo, tanto que ela ainda não quis que eu comprasse o cordão para ela de doenças ocultas. Né? Do girassol. Tanto por causa que, além disso tudo, agora descobriu que está com daltonismo, né? Como eu falei você atrás. Ela não quer usar o cordão, ela não quer usar os direitos dela. Não quer ser rotulada, né? Porque ela foi rotulada a vida inteira, né? Falava assim, ela repetiu, para quem está aí ouvindo, ela repetiu o 5º ano e repetiu o 1º ano do ensino médio. E todas as 2 vezes eu fui chamada na escola. Aí eu perguntei para ela assim: você quer repetir? Porque já tinha os laudos, né? Não é igual hoje, né? O aluno hoje ele tem a média, ele vai passar de ano sem nenhuma intercorrência. A gente faz o conselho, né? Decide em conselho, ata, tudo. Faz a ata do conselho, anexa na ata do conselho os dados do laudo da criança ou do adolescente, no meu caso, adolescente, e a Ingrid nunca quis. E aí, na época do Enem, eu perguntei, Ingrid, você tem direito a 1 hora a mais de prova? Ela falou assim comigo: Deus me livre, fazer a prova já 5 horas e meia no primeiro dia, 4 horas e meia no segundo, mais 1 hora a mais, é tortura, mãe. Ela não quis. Eu tava lendo isso. É comum, eu tava lendo isso no Instagram, né, de Enem, e aí eu falo, estavam falando e tal. Aí teve um que comentou, esse comentário tava com várias curtidas. Falou assim, gente, eu tenho TDAH. Se eu não entendi a prova em 5 horas, eu vou entender em 6. Se eu não entendi a prova em 1 hora, em 2 horas, eu vou entender o que 1 hora a mais vai fazer na minha vida. E aí eu pensei assim, é verdade, né? Fez sentido. Mas não tá errado. Para aquele que vai ter o leitor, que vai ter, né, no caso, o braille, vai ter, né, o transcritor, né, que são as que têm as coisas, habilidades do Enem aí, eu acho que é necessário. Aí ela falou comigo assim, mãe, eu vou custar ficar lá às 4 horas? Você vai me obrigar a ficar, porque você vai fazer a prova na mesma sala do que eu? Aí, o que acontece, né? Tive que fazer a inscrição para poder acompanhar ela fazer a prova. Mas aí vocês ficaram na mesma sala? As 2 vezes que nós fizemos Enem, ela fez 3. Eu fiz 2 com ela. A última vez ela foi sozinha. A primeira vez, o telefone dela ainda vai e toca, né? Foi desclassificada. Caraca! Eu fui fiscal do Enem esse ano. Pois é. Aí, na segunda vez,
vai fazer, né? Fez eu e ela aqui, minha mãe lá em Belo Horizonte, nós fizemos a prova do Enem. Aí tá, beleza, né? Eu já estava fazendo faculdade já. Eu já tinha entrado com a nota do ano anterior, que o telefone dela tocou. Eu consegui aprovação na Uniaselv. Aí eu já estava estudando. Aí no ano seguinte ela falou comigo assim: ô mãe, aqui, você já está estudando? Vamos fazer prova comigo de novo? Chego na prova, Aline. Eu, ela e 25 ex-alunos meus. Não tinha ninguém que eu não conhecia. Aí eles estão aqui, por que você está fazendo a prova aqui de novo? Você está fazendo faculdade, você está no segundo período. Assim, eu vim acompanhar a Ingrid. Aí a fiscal, a Ingrid, né? Tá fazendo a prova. De repente, na prova de matemática, a fiscal foi até a mim. Ela lá na frente, eu lá atrás. A fiscal foi até a mim. Aida, acorda a Ingrid ou não acorda a Ingrid? A cidade é pequena, Aline. Todo mundo conhece todo mundo. Eu disse, não, deixa ela dormir. Se ela passar, bem. Se não passar, amém. E aí acabou passando. Aí, né, pedagogia tá fazendo lá na Unopar. Porém, é isso. Então, assim, imagina se eu tivesse pedido para ela 1 hora a mais. Se tivesse a obrigação de ter alguém do lado dela para fazer eu ficar 1 hora a mais. Para ela é uma tortura. E quanto ao bullying, né? Ela sofreu de tudo. De tudo. Chamada de burra. Não sabe ler, não sabe escrever. A tia dita as coisas, Ingrid. Você é filha de professora. Você não sabe escrever, não? Sua mãe não te ensina, não? E isso foi criando nela uma ansiedade sem fim, né? Até que um dia eu falei com ela assim, você quer tratar? Que fono já fazia desde os 6 anos. Você quer tratar? Ela falou assim, pra quê? Pra me sofrer? Eu falei assim, não. Pra você evoluir. Tirar esse peso da sua cabeça. Eu fico imaginando. Eu vejo hoje, agora, nos estágios, né? As crianças muito mais novas com transtornos piores que o que a Ingrid tinha. E famílias que apoiam e famílias que não apoiam. Ela falava comigo, mãe, eu não quero ser diferente dos colegas. Do mesmo jeito, quando eu escrevia de pincel lá no quadro laranja, ela perguntava, foi minha aluna, que cor é esse pincel? Eu não estou enxergando. E a mãe dela, o quadro da mãe dela é colorido, né? Até descobrir que é daltônica. Então, assim, os pais sofrem, mas acho que os filhos sofrem muito mais. E agora a gente tem que entender o seguinte, eu sou fã do Marcos Mion para várias coisas, né? Com relação ao autismo do Romeu, eu quero falar uma coisa só para poder deixar aqui. Quando a família apoia, o sofrimento é zero. Mas tem muitas famílias que nem acreditam no potencial dos seus próprios filhos. E aí vão dar, né? Não vão estudar, vão ser... não gosto de usar nem esse termo, né? Vão ser fracassados no trabalho. Talvez não vão desenvolver outras habilidades que talvez estão ali, né? Envoltas por trás de algumas coisas que ele não vivenciou e que nessa habilidade não foi aguçada. E nosso papel é esse, né? Levar conhecimento a essas crianças e adolescentes, tentar ajudar, né, os profissionais a laudá-los com dignidade, né? E fazer com que a educação realmente seja aquilo que nós duas acreditamos, Aline, que ela é transformadora de pessoas. E é isso. Obrigada. Maravilhoso. Vou parar a gravação aqui. Muito obrigada, né? É um prazer acompanhar você. Eu que agradeço. Estar aqui na sua apresentação. Uma apresentação maravilhosa, mexeu comigo em vários aspectos, né? Porque acho que todo mundo que resolve ser psicopedagogo, a gente tem um pouco disso. Ou a gente passou por alguma coisa, ou a gente viu alguém passar, e de alguma forma a gente quer ajudar. Então, acaba que nesses momentos de trabalho que a gente tem essa oportunidade de estar se aprofundando, ainda mais você que fez um estudo de caso da sua filha, é algo que mexe muito com a gente, né? Eu espero que eu encontre professores que entendam quando chegar a minha vez também de falar, porque eu ainda não cheguei nessa parte dos meus papers, entendeu? Eu fico pensando, caraca, eu vou fazer que nem a Aida fez. E aí eu penso, será que ela vai ter essa sensibilidade que eu tenho de entender, né, e tal? Maravilhoso, você está de parabéns. Eu amei sua apresentação, amei tudo, amei tudo.
comentários. Eu peço desculpas, né? Eu sou essa manteiga e hoje eu tô manteiga desde cedo. Mas você tá manteiga desde cedo, né? Também, né? Ganhou um monte de presente. Ganhei. Ganhou festa. Ser professora no Brasil, Aline, eu até falei isso com meus alunos hoje no meu depoimento, sabe? Ser professora no Brasil, ser desvalorizada, né? No caso, eu tenho 22 anos de profissão. Eu saí da área de saúde para poder... É muito tempo, gente. É muito tempo. Para acreditar que a educação é transformadora. Eu falo com os meninos assim, que não sigam meu exemplo, né? Que não é isso. Eu não quero que ninguém siga o meu exemplo, porque eu não sou exemplo para ninguém, porque eu também sou cheia de erros. Eu até coloquei no que eu falei, sou muito brava, eu sou muito exigente, eu sou muito rigorosa, mas porque a vida foi dura comigo. Né? A minha criação não foi fácil. Também, se a gente não for assim com eles não estão tendo mais isso em casa. O que eu vejo é que os pais não estão nem aí. Então, se a gente não cumprir esse papel, eles vão ficar jogados. Entendeu? E assim, o que eu penso para o futuro, né, com relação a quando terminar o curso, eu estou pensando até mesmo abandonar um dos meus cargos, que é mais recente. Eu quero fazer trabalho voluntário, eu acho que eu tenho necessidade disso. Eu tenho necessidade de atender crianças e adolescentes, até mesmo... A minha mãe voltou a estudar com 67 anos de idade, está na faculdade. Então, assim... E foi a trancos e barrancos, então, com muita dificuldade. Na cidade do interior não tem diagnóstico, não tem neuro, não tem psicopedagogo. O pedagogo está aqui, já está velho. Não, nada contra profissionais velhas, porque eu também tenho 22 anos de profissão, mas estão cansados. A professora que eu acompanhei no estágio, cansada já, quase 30 anos, e não aposenta, lidando com meninos com vários tipos de etapas de aprendizado, tem vários níveis na mesma sala, tem a mesma faixa etária, níveis diferentes de conhecimento, e sem apoio do pedagogo que está do lado de fora, que tem 2 pedagogas, sem apoio da direção, aí sem apoio do Estado, no caso aqui de Minas Gerais, nosso governador não pensa no profissional, não sei aí no Rio de Janeiro, não sei nos outros estados do Brasil. Fundeb, que a gente deve receber, a gente não recebe, para poder comprar um computador novo, fazer uma viagem, que é o nosso direito de fazer, ter nosso lazer. Você está falando do quê? De Fundeb, né? Sim. Eu não recebi. Você recebeu já alguma coisa? Eu não recebi R$1. Eu recebi só em 2021, da pandemia. Foram milhões para o município, milhões de reais, e eu não recebi nenhum real. O município daqui de Rio das Ostras, que é onde eu moro em Rio das Ostras, mas eu trabalho em cidades vizinhas. Os professores receberam 9 mil. Minha irmã recebeu 17 mil de cada cargo. Ela tem 2 cargos. Gente, é muito dinheiro, cara. A pessoa muda a vida dela. E aí, assim, não dá para fazer muita coisa, mas dá para pagar várias contas, sabe? Dá para organizar a vida. E lá em Búzios, eles compraram ar-condicionado, tudo mentira. Falou que comprou ar-condicionado, Casimiro de Abreu não recebe nada. Casimiro de Abreu deu um cala-boca, deu R$1.000, R$1.500 para os professores, mas foi um mês antes de eu entrar, então eu não recebi. E é isso, a gente vive com a desvalorização dia após dia. Eles aumentam o nosso salário aqui e ali, é tipo assim, um cala-boca, entendeu? Mas a gente... E tudo que eles fazem também é para eles terem alguma vantagem. Eu vejo dessa forma. Eles não jogam para perder. Político não joga para perder. Pois é. E aí, quando você fala assim, você recebeu? Eu falei assim, eu não recebi. Eu falo, não recebi. Meus alunos perguntam, né? Você recebeu o fundo do que o governo tanto fala? Eu falei assim, não. Mas aí eles perguntam, como que você consegue viajar? Olha, eu não pago aluguel. A Ingrid hoje trabalha, minhas contas são em dia, eu não tenho um salário que não é ruim, mas eu tenho 2 cargos, mas eu tenho outros gastos. Eu gasto para fazer o mestrado, eu gasto para fazer a prova no Polo em Betim, eu amo comprar livros, eu sou adepta do livro de papel, eu amo fazer cursos, estou sempre fazendo curso, então eu tenho outros investimentos, mas eu poderia ser melhor valorizada. Aí hoje até ri, porque saiu para mim férias prêmio.
Depois de 22 anos, eu vou tirar 2 meses de férias prêmio de maio a julho do ano que vem. Finalmente! Olha, será que a minha vez vai ser difícil assim? Então, né? Depois de 22 anos... É a cada 5 anos. Cada 5 anos, 3 meses. Quando eu completar 5 anos, eu já vou estar pedindo a minha. Aí, tem uma lista, filhinha. Nós somos 91 profissionais da escola. Primeira vez que meu nome chega lá ao topo 3. A primeira não pode tirar, porque a vice-diretora não pode tirar. A de matemática tem 2 cargos também, como eu. Não quer tirar, quer juntar os 2 cargos para tirar um dia. Um dia vai tirar. E eu falei assim, então eu vou pedir, né? Eu preciso descansar. 2 meses sem trabalhar. Direito meu. E assim, pensa, 20 anos na mesma escola, eu nunca tinha tido direito. É um absurdo. Direito garantido pela Constituição. Esse direito é imutável, ele não pode ser retirado. Absurdo. Tá? E outra coisa que deixar, acho que tem duas colegas aqui, façam um concurso mesmo. Eu sou adepta do concurso, né, Aline? Eu também é adepta do concurso. Eu também, faça gente. Abriu o concurso, faça concurso. Faz, mesmo que você ache que não vai passar, mesmo que você ache que não estudou, vai lá. Compra uma garrafa d'água, um biscoito, não senta na janela. Uma barra de chocolate meio amargo. Não senta na janela, gente. Jamais sente perto de janela, tá? Tira totalmente a atenção e faz com calma. Vai fazendo e marcando no cartão resposta. Fez a questão 1, tem certeza? Bota no cartão resposta para você não errar na hora de passar. E é isso, vai fazendo tudo que puder. Uma hora você vai ser chamada para alguma coisa. E assim, espero que na nossa área, né, seja o mais rápido possível algum concurso por aí, porque por enquanto chama-se Quem Indica, né? O QI, né? Quem indica, que está aí trabalhando com pós em psicopedagogia, trabalhando em prefeituras, em escolas particulares, e nós aqui, futuramente, aqui, né? 365 dias estaremos concluindo o nosso curso. E é isso aí. É isso aí. É isso. Eu vou parar a gravação. Obrigada, Aline, pela força. Sou sua fã incondicional, você sabe muito bem. Eu também sou sua. Colegas, muito obrigada pela